Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo vamos resolver o exercício número 23 e o mesmo diz o seguinte: determinar o campo de existência das seguintes funções, sendo as funções dadas de 1 até 10. Portanto, estamos de volta com o quinto top 10 de exercício sobre campo de existência ou domínio de funções. E vocês podem acompanhar aqui no canal os restantes tops 10 que nós já publicamos. Portanto, os 4 tops 10 que nós já publicamos. No caso de dúvida, vocês podem escrever nos comentários ou deixarem algumas sugestões. Então, sem mais demora, vamos começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, nós temos uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de 3x mais 2, que divide por 2x menos 1, mais 2. Portanto, para acharmos o domínio dessa função irracional, vamos aplicar o conceito de domínio para uma função irracional. Sempre devemos olhar no índice do radical. Já sabemos que o índice do radical é subentendido, é 2, e 2 é um número par. Então, estamos na segunda condição. Então, faço o que o radicando seja maior ou igual a zero, isto é, 3x mais 2 que divide por 2x menos 1 mais 2, maior ou igual a zero. Em diante, eu vou achar o denominador comum para efetuar as expressões e depois cair numa inequação do quociente. Então, achando o denominador comum, eu teria 3x mais 2 mais 4x menos 2, tudo isso que divide por 2x menos 1, maior ou igual a zero. Mais 2 menos 2 são simétricos, pois a soma é igual a zero. Então, posso simplificar e 3x mais 4x igual a 7x. Daí que 7x, que divide por 2x menos 1, será maior ou igual a zero. Caí então numa inequação do quociente e em diante vou resolver essa equação do quociente pelo método de intervalos. Então teria aqui x seria maior ou igual a zero, portanto 7x maior ou igual a zero e x será maior ou igual a zero e o denominador não pode ser zero ou será maior ou diferente, mas aqui eu represento como sendo diferente. Então 2x menos 1 diferente de zero, x será diferente de 1 meio. Em diante representa esses valores numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Escolho o valor desses intervalos para avaliar o sinal. Depois de escolhidos os valores, substituo na inequação, aqui. Então, menos 1, substituindo, teria positivo, 1 quarto teria negativo e 1 teria, portanto, positivo. A nossa inequação, o sentido da nossa inequação diz que é maior ou igual. Maior ou igual, devemos escolher a parte positiva. Então, escolho a parte positiva. Isso indica que o domínio da minha função será igual ao intervalo aberto de menos infinito até zero, fechado em zero, união de 1 meio até mais infinito, intervalo aberto tanto em 1 meio quanto em mais infinito. Então, este é o domínio da função dada no exercício número 1. Assim, resolvemos o exercício número 1 e vamos em diante resolver o exercício número 2. No exercício número 2, nós temos mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5x mais 6, tudo isso que divide por x menos 4. Vamos aplicar o mesmo conceito, o índice do radical é par, então estamos na segunda condição. Então teria aqui x ao quadrado menos 5x mais 6, que divide por x menos 4, será maior ou igual a zero. Vamos aplicar a mesma ideia. Portanto, aqui eu tenho uma equação quadrática. Ao invés de aplicar Bhaskara, vou procurar dois números que multiplicando-se dará mais 6 e somando-se dará menos 5. Então esses números são menos 2 e menos 3. Daí que x menos 2, tudo isso que multiplica por x menos 3, tudo isso que divide por x menos 4 maior ou igual a zero. Portanto, cai numa inequação do quociente. Então vou aplicar o método de intervalos para achar a solução desta minha inequação. Então o que eu faço? Essa parte será maior ou igual a zero, esta parte maior ou igual a zero, mas o denominador não pode ser igual a zero. Então, ou será maior ou então será diferente de zero. Então, isso é que eu faço para encontrar os valores. Portanto, x maior ou igual a 2, x maior ou igual a 3 e x diferente de 4. Depois represento esses valores numa reta real, seguindo os mesmos procedimentos. Tanto 2, 3 e 4. Em diante, escolho o valor desses intervalos e substituo, portanto, nesta inequação aqui. 0 substituindo aqui, portanto, teria negativo, 5 meio teria positivo, 7 meio teria negativo e 5 teria positivo. E vamos olhar na nossa inequação qual é o sentido da nossa inequação. Tá? É maior ou igual
A desigualdade é maior ou igual. Então vamos escolher a parte positiva. Então escolhemos a parte positiva. Isso quer dizer que o domínio desta função será igual ao intervalo fechado de 2 a 3, união, intervalo aberto de 4 a mais infinito. Este, portanto, seria o domínio da função dada no exercício número 2. Assim resolvemos o exercício número 2 e em diante vamos resolver o exercício número 3. No exercício número 3, nós temos a seguinte função. Y igual a 1 que divide pela raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de x mais 1. Podemos observar na nossa função, nós temos aqui uma função fracionária. Temos um numerador e um denominador. Não é? Então nós temos aqui uma raiz e dentro da mesma temos mais uma raiz. Então aqui nós vamos aplicar dois conceitos de domínios de funções. Primeiro, o primeiro conceito, nesse contexto, é o domínio para uma função irracional, que vamos aplicar para esta raiz quadrada de x mais 1. E o domínio para uma função fracionária vamos aplicar para toda função. Portanto, sendo uma função fracionária, então vamos aplicar inicialmente este conceito. E uma vez que dentro desta raiz temos mais uma raiz, então vamos aplicar o conceito de domínio para uma função, portanto, irracional. Vamos olhar no índice do radical, é par. Né? Como o índice do radical é par, é 2. Então, estamos na segunda condição. Então, vamos fazer que x mais 1 é maior ou igual a 0. E vamos fazer que a expressão do denominador seja diferente de 0. Nesse contexto, 2 menos a raiz quadrada de x mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, esta é a ideia que vamos aplicar para solucionar este exercício. Então, digo que 2 menos a raiz quadrada de x mais 1 diferente de 0, será diferente de 0. E x mais 1 será maior ou igual a 0. Em diante, é só solucionarem. Então, o que eu teria aqui? Teria, portanto, que raiz quadrada de x mais 1 diferente de 2 e x maior ou igual a menos 1. Aqui quadraríamos os membros. Teriam x mais 1 diferente de 4. Então, x seria diferente de, nesse contexto, 3. Tá? X diferente de 3 e x maior ou igual a menos 1. Encontrei esses valores e represento esses valores numa reta real. Temos a minha reta real. Sai de menos infinito a mais infinito. Menos 1 e 3. É só seguirem o que diz aqui as desigualdades. Portanto, aqui o sinal de diferente. Já sabemos que sai deste valor, vai para menos infinito e vai para mais infinito. Ou seja, sai de menos infinito a este valor e deste valor a mais infinito. E aqui sai deste valor a mais infinito. Então, onde é que eles se intercedem? Vamos lá. Inicialmente, x diferente de 3. Portanto, sai de menos infinito a 3. E de 3 a mais infinito, porque é diferente. Portanto, o 3 não faz parte. Portanto, ou seja, toda a reta real, excepto o 3. E a segunda, temos que ele sai de menos 1 a mais infinito, porque x é maior ou igual a menos 1. Então, sai de menos 1 a mais infinito. E agora vamos ver onde é que temos a interseção dessas duas cores. A interseção dessas duas cores será obtida através de uma terceira cor. Vou aqui introduzir mais uma cor, que é a cor verde alface. Então, a interseção será dada pela interseção dessas duas cores. Portanto, onde nós temos a cor verde alface, é onde nós teremos, então, a interseção. A interseção foi representada pela cor verde alface. Então, sai de menos 1 até 3. Então, o domínio desta função será igual ao intervalo fechado em menos 1 até 3, intervalo aberto. Portanto, este é o domínio da função indicada pelo exercício número 3. No caso de dúvida, é só verificarem. Tá? Vocês podem verificar. Se vocês se considerassem, por exemplo, o 4, que teriam raiz quadrada de 5, é maior que 2. Então, vocês teriam aqui uma raiz negativa. Então, não existiria. Então, quer dizer que para todo e qualquer valor, não é, que se encontra neste intervalo e neste, indefine esta função. Daí que estamos corretos em afirmar que o domínio desta função é igual a menos 1, portanto, sai de menos 1 até 3, intervalo fechado em menos 1 e aberto em 3. Assim resolvemos o exercício número 3. Vamos em diante e resolver o exercício número 4. No exercício número 4, nós temos uma função logarítmica do tipo y igual ao logaritmo de 3x ao quadrado mais 7x mais 2 na base 10. Então, vamos aplicar o conceito de domínio para uma função logarítmica do tipo log de f de x. Fizemos que o logaritmando tem que ser maior que 0, porque a base
é 10, é subentendido, já é maior que 0 e diferente de 1. Então, simplesmente vamos aplicar a terceira condição de existência do logaritmo, que diz que o logaritmando tem que ser maior que 0. Então, isso é que eu faço. 3x ao quadrado mais 7x mais 2 maior que 0. Então, tenho aqui à esquerda uma expressão, né, um polinômio do segundo grau. Se vocês igualarem isso a 0, teriam então uma equação quadrática. Para achar os valores de x1 e x2 podem aplicar a fórmula de Bhaskara. Ou então dividiriam toda essa expressão por 3, que teriam x ao quadrado mais 7 terços x mais 2 terços, nesse contexto igual a 0, se tivessem que considerar uma equação. Depois vamos procurar dois números que multiplicando daria 2 terços e somando-se daria 7 terços. Então esses números estamos a falar do 1 terço e 2. Nesse contexto, transforma este polinômio de segundo grau em produto de dois fatores, x mais 1 terço, tudo isso que multiplica por x mais 2 maior que 0. Transformei esta inequação do segundo grau, não é, em inequação do produto. Em diante, essa expressão será maior que 0 e essa expressão maior que 0. E x será maior que menos 1 terço e x maior que menos 2. Pego nesses valores, represento numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Vou escolher valores desses intervalos, substituir nessa inequação do produto para avaliar o sinal. Menos 3, substituindo menos 3, daria positivo, substituindo menos 1, daria negativo e substituindo 0, daria positivo. A nossa inequação tem como sentido maior, tem como sinal maior. Maior temos que escolher a parte positiva. Então o domínio desta função é igual tanto ao intervalo aberto de menos infinito a menos 2, união intervalo aberto de menos 1 terço a mais infinito, até mais infinito. Então este é o domínio desta função, tanto de menos infinito a menos 2, intervalo aberto em ambos os extremos, união de menos 1 terço até mais infinito, também intervalo aberto em ambos os extremos. Assim resolvemos o exercício número 4 e em diante vamos resolver o exercício número 5. No exercício número 5, nós temos uma função mista do tipo y igual ao logaritmo de 10x ao quadrado menos 3 mais a raiz quadrada de 5x mais 3. Como é uma função combinada, uma função mista, temos aqui uma função irracional e uma função logarítmica, então vamos aplicar o conceito de domínio dessas duas funções, da função logarítmica e da função irracional. Já sabemos que o índice do radical é par, então estamos na segunda condição, e aqui o logaritmando, vamos fazer com que essa expressão do logaritmando seja maior que 0. Então é o mesmo truque, 10x ao quadrado menos 3 maior que 0 e 5x mais 3 maior ou igual a 0. Isolar valores de x, então teríamos aqui 10x ao quadrado maior que 3 e 5x maior ou igual a menos 3. Em diante, x será maior ou igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 que divide por 10 e x será maior ou igual a menos 3 quinto. Vamos mais uma vez aplicar o método de intervalos. Vamos representar esses valores numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Em diante, o que eu vou fazer? Em diante, vou, portanto, seguir o sentido, não é, que temos aqui nas expressões. Aqui temos que x é maior, não é, que este valor, e aqui x é maior ou igual a menos 3. Então, para me facilitar encontrar a solução, nesse contexto, a interseção dessas duas soluções, inicialmente vou achar a solução dessa expressão, desta inequação. Acho a primeira solução desta inequação. E para achar a solução desta inequação, o que eu faço? Atribuo valores desses intervalos, né? Aqui, por exemplo, atribuo um certo valor. Vamos lá, menos 3. Se atribuímos aqui menos 3, que vai dar positivo. Este intervalo todo vai dar positivo. E aqui, atribuindo o 3, também teria positivo aqui. E atribuindo 0, teria negativo. Então, a solução 1, a solução desta inequação, sairia de menos infinito até menos a raiz quadrada de 3 sobre 10, união da raiz quadrada de 3 sobre 10 até mais infinito. Esta seria a solução 1, a solução desta inequação. E depois vou achar a solução desta inequação. Simplesmente vou seguir o que diz aqui o sentido da inequação. Quer dizer que x é maior ou igual a menos 3 sobre 5. Então ele sai
de menos 3 sobre 5 até mais infinito. E em diante, olho onde nós temos interseção. Onde é que essas duas cores se encontram? Onde é que nós temos duas cores? Em que intervalos nós temos duas cores? No intervalo de menos 3 sobre 5 até menos a raiz quadrada de 3 sobre 10, união da raiz quadrada de 3 sobre 10 até mais infinito. Então, este será, nesse contexto, o domínio, não é, desta função mista, desta função, nesse contexto, combinada. Então, posso dizer, por fim, domínio desta função será igual ao intervalo fechado em menos 3 sobre 5, tanto de menos 3 sobre 5, até menos a raiz quadrada de 3 sobre 10, intervalo aberto, união, intervalo aberto da raiz quadrada de 3 sobre 10 até mais infinito. Então, encontramos assim o domínio da função dada no exercício número 5. Assim, resolvemos o exercício número 5 e em diante vamos resolver o exercício número 6. No exercício número 6, nós temos mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada do logaritmo de 7 menos x na base 2 terços menos 1. Então aqui vamos aplicar mais uma vez dois conceitos. Inicialmente o conceito de domínio de uma função irracional e depois o conceito de domínio de uma função logarítmica. Então já sabemos que a base, não é? Portanto, é maior que 0 e diferente de 1. E vamos simplesmente dizer que o logaritmando tem que ser maior que 0. Então, o índice do radical é par, estamos na segunda condição. Então, digo que logaritmo de 7 menos x na base 2 terços menos 1 será maior ou igual a 0 e 7 menos x será maior que 0. Em diante, resolver esta inequação logarítmica. Atenção que ao resolver esta inequação logarítmica, eu já sei que o logaritmando é maior que 0, então já não vou repetir essa condição, tá? Então, simplesmente vou resolver. Aqui eu tenho menos 1, este menos 1 pode passar no membro direito, automaticamente alteraria o sinal. Depois multiplicaria por um logaritmo cujo logaritmando é igual a base. Nesse contexto, log de 2 terços na base de 2 terços. E depois ignoraria, nesse contexto, as bases, trabalharia simplesmente com os logaritmados. Então, isso é o que eu faço. Obtenho, portanto, log de 7 menos x na base de 2 terços maior ou igual ao log de 2 terços na base de 2 terços e x menor que 7. Em diante, 7 menos x será menor ou igual a 2 terços e x menor que 7. E x será maior ou igual a 19 sobre 3 e x menor que 7. Pego nesses valores, represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Temos o 19 terço e 7. É só seguirmos o que diz, nesse contexto, o sentido das nossas inequações, tá? As desigualdades. Aqui diz que x é menor que 7 e x é maior ou igual a 19 sobre 3. Então, eles se encontram aqui, tá? Então, nós temos aqui a interseção. Neste intervalo, nós temos aqui duas cores, azul e verde alface, se encontram aqui neste intervalo. Poderia até não representar o sistema de cores. Já sabemos que quando nós temos inversão das desigualdades, então neste intervalo haverá interseção, haverá encontro. Então o domínio será igual ao intervalo fechado em 19 sobre 3 até 7. Intervalo aberto. Então sairia de 19 terços até 7. Fechado à esquerda e aberto à direita. Assim encontramos o domínio da função indicada no exercício número 6. Resolvemos o exercício número 6 e em diante vamos resolver o exercício número 7. No exercício número 7, nós temos mais uma vez uma função logarítmica do tipo y igual a log de x ao quadrado mais 3x mais 2 na base x. Este é um exercício tanto diferente, pois à base nós temos aqui uma expressão ao invés de termos, tanto de números. Então aqui vamos aplicar a definição de domínio para uma função logarítmica. Do tipo, se nós tivermos log de f de x na base g de x, para acharmos o domínio da função, fizemos o seguinte. A expressão do logaritmando tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Portanto, é aplicar a condição de existência de um logaritmo.
Portanto, o logaritmando é maior que zero, a base é maior que zero e diferente de 1. Então, isso é que eu vou fazer para solucionar este exercício. Mais uma vez, aqui vocês podem aplicar Bhaskara ou procurar dois números que multiplicando daria 2 e somando-se daria 3. Assim, vocês transformariam esta expressão em produto de dois fatores. X mais 1, tudo isso que multiplica por x mais 2 maior que zero, x maior que zero e x diferente de 1. Aqui digo que x mais 1 será maior que zero e x mais 2 será maior que zero. E obtenho que x maior que menos 1, x maior que menos 2, x maior que zero e x diferente de 1. Em diante vou aplicar o mesmo truque, isto é o método de intervalos, representar todos esses valores encontrados numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Começo do menor valor até o maior ou vice-versa. Então representei esses valores na reta real, menos 2, menos 1, 0 e 1. Em diante, vou primeiro resolver. Eu vou encontrar primeiro a solução 1, isto é, resolver esta inequação do produto. E como já sei que sempre que eu estiver a resolver uma inequação do produto, portanto, desta natureza, a solução consiste nos extremos, portanto, de menos infinito a menos 2, união de menos 1 a mais infinito. Sempre que nós temos aqui uma inequação do produto, tá? A desigualdade é maior ou maior ou igual são valores dos extremos. Depois de indicada a solução desta inequação, vamos agora intersetar essa solução com essas duas soluções. Aqui diz que x é maior que zero. Então sai de 0 a mais infinito e x diferente de 1 é toda a reta real, excepto 1. Então, onde é que nós temos a interseção dessas três cores? Onde é que essas três cores se encontram? Nós temos aqui três cores, verde alface, castanha e azul. Então, eles começam a se intersetar aqui de 0 até 1, né? União de 1 a mais infinito. Então, esta será a interseção dessas soluções e assim será o domínio desta função. Então, o domínio desta função será igual ao intervalo aberto de 0 a 1, união de 1 até mais infinito. Também intervalo aberto. Assim, encontramos o domínio da função dada no exercício número 7. Assim, resolvemos o exercício número 7. Em diante, vamos resolver o exercício número 8. No exercício número 8, nós temos uma função fracionária do tipo y igual a 1 sobre seno de x mais cosseno de x. E para acharmos o domínio desta função, vamos aplicar o conceito de domínio para a função fracionária, onde o numerador é um número pertencente ao conjunto dos números reais e o denominador é uma função g de x, por exemplo. Vamos fazer que a função g de x tem que ser diferente de zero. Fizemos que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que vamos aplicar aqui? Então, digo que seno de x mais cosseno de x diferente de zero, divido toda essa expressão pelo cosseno de x e obtenho tangente de x mais 1 diferente de zero. Então, tangente de x será diferente de menos 1. Podemos dizer que x é diferente de quem? De menos π quarto mais πn. Tá? Então, este é o domínio, portanto, desta função. Portanto, o domínio da função será igual a x pertencente a r, tal que x diferente de menos π quarto mais πn, para n pertencente a z. Então, é trivial, encontramos muito rapidamente, tá? Sem o uso de círculo trigonométrico. Nós já sabemos que a tangente é igual a menos 1 em menos π quarto, né? Portanto, a tangente de menos π quarto é igual a menos 1. Então, vamos simplesmente, portanto, igualar, né, os argumentos e adicionar π vezes o número de volta. Sempre que nós tivermos a resolver uma equação do tipo tangente, será o arco mais πn, para n pertencente a z. Só que nós temos que excluir esse conjunto de valores, tá? Porque são os valores que indefinem esta função. Então, encontramos o domínio da função dada no exercício número 8 e assim resolvemos o exercício número 8. Em diante, vamos resolver o exercício número 9. No exercício número 9, nós temos a seguinte função. Y igual a raiz quadrada do cosseno de x mais a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Portanto, nós temos aqui a soma de dois radicais. Então, vamos aplicar o conceito de domínio para uma função irracional. Inicialmente, vamos olhar no índice do radical. É par para ambas as expressões. Então, estamos na segunda condição. Então, vamos fazer que as expressões do radicando têm que ser maior ou igual a zero. Ou seja, cosseno de x será maior ou igual a zero e 1 menos x ao quadrado será maior ou igual a zero. Em diante,
Cosseno de x será maior ou igual a zero e, isolando aqui x será menor ou igual a mais ou menos 1. Em diante, vou representar esses valores numa reta real para avaliar o sinal e os intervalos, tá? Então, temos aqui o menos 1 e 1. Posso atribuir valores desses intervalos, menos 2, 0, 2, e atribuir aqui nesta inequação inicial. Depois, avaliaria assim os sinais. Se eu representasse o menos 2, isso daria negativo, 0 daria positivo e 2 daria negativo. Então, tenho que escolher a parte positiva. A parte positiva, pois a desigualdade é maior ou igual. Então, escolho a parte positiva e digo que a solução 1, não é, sai de menos 1 até 1, intervalo fechado. Em diante, vou no círculo trigonométrico para achar a solução desta inequação trigonométrica do tipo cosseno. Então, temos aqui o círculo trigonométrico, 0, π meio, π, 3π meio e 2π. Por que eu representei aqui 5π meio? Porque eu já sei que nesses pontos, cosseno é igual a 0, portanto, cosseno é igual a 0 no eixo dos y, tá? E eu vou começar daqui. Se eu começasse de menos π meio, então aqui teria π meio. Então aqui é considerar o sentido anti-horário. Eu não posso dizer que aqui é 3π meio e depois uma meia volta dizer que aqui daria π meio. Portanto, se eu começo de 3π meio, se der meia volta, seria 3π meio mais π, daí é 5π meio, tá? Mas aqui ao representarem, vocês poderiam representar inicialmente π meio, porque é o círculo trigonométrico, temos 0, π meio, π, 3π meio e 2π, tá? Então, é uma forma aqui que você inicialmente tem que representar, depois fazer essa consideração. Agora, se vocês representarem sem uma explicação, então estariam errados, porque aqui inicialmente é 0, π meio, π, 3π meio e 2π. E agora, depois de sabermos onde é que o cosseno é igual a 0, vamos avaliar o sinal em função do sentido da nossa inequação, porque isso aqui é uma inequação. É uma inequação trigonométrica do tipo cosseno de x maior ou igual a 0. Onde é que o cosseno é positivo? O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, se temos que escolher o sentido anti-horário sempre, tá? Temos que escolher o sentido anti-horário. Então, vai começar deste valor, tanto 3π meio mais 2πk, até 5π meio mais 2πk. Tá? Ou então, de menos π meio mais 2πk até π meio mais 2πk, para qualquer k pertencente a z. Então, esta seria a solução desta equação trigonométrica, união com esta solução. Tá? Ou então, vocês diriam que o domínio da função seria igual a x pertencente a r, tal que x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1, união, não é, de 3π meio mais 2πk até 5π meio mais 2πk, para k pertencente a z. Tá? Então, este seria o domínio desta função dada. Assim, resolvemos o exercício número 9. Achamos o domínio da função dada no exercício número 9. E em diante, vamos resolver o exercício número 10. No exercício número 10, nós temos a seguinte função. Y igual a arquicosseno de 2x que divide por x mais 1, mais arquisseno de 2x que divide por 1 menos x. Portanto, nós temos aqui a soma de duas funções inversas trigonométricas. Portanto, de duas funções trigonométricas inversas. Então, vamos aplicar o conceito de domínio de uma função trigonométrica inversa, do tipo arquicosseno de x e arquisseno de x. Então, para funções inversas, para funções trigonométricas inversas do tipo arquicosseno de x e arquisseno de x, o domínio é igual a x pertencente a r, tal que x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Ou seja, é pegar no argumento, pega-se neste argumento, vamos considerar que este argumento seja alfa e este argumento também seja alfa. E colocamos aqui. Tá? Então vamos dizer que alfa pertence a R, tal que alfa pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Então é pegar neste argumento, colocar aqui, pegar neste argumento, colocar aqui e resolver essas 4 inequações. Serão 4 inequações, atenção. Aqui teríamos duas inequações, aqui teríamos duas inequações. Acharíamos a solução 1 e a solução 2. Por fim, a interseção dessas duas soluções seria então o domínio desta função. Então, isso aqui vamos fazer, será bem trabalhoso, mas vamos lá. Inicialmente digo que
Portanto, o argumento da primeira função trigonométrica inversa, do tipo arquicosseno, esteja no intervalo fechado de menos 1 a 1, e o segundo argumento também esteja no intervalo de menos 1 a 1. Em diante, vou resolver esta inequação e resolver esta inequação. Vamos lá resolver inicialmente a inequação 1. Tá? Temos aqui duas inequações, representadas em azul e verde alface. Vou começar por resolver a inequação 1, esta aqui. Portanto, essas inequações, na realidade, vou começar por resolver essas duas inequações. Então, vou separar. Digo que 2x que divide por x mais 1 será maior ou igual a menos 1. E 2x que divide por x mais 1 será menor ou igual a 1. Em diante, este menos 1 e 1 estão no membro direito, passam para o membro esquerdo, alterando os seus sinais. Depois, acho o denominador comum, não é? Acho o denominador comum, multiplicando x mais 1 por 1 e x mais 1 por menos 1. Então, teria 2x mais 1, que divide por x mais 1, maior ou igual a 0, e 2x menos 1, que divide por x mais 1, menor ou igual a 0. 2x mais x vai dar 3x, e 2x menos x vai dar x. Então, cairia nessas duas inequações do quociente. Então, inicialmente, eu vou achar a solução desta inequação, e depois vou achar a solução desta inequação, e a interseção dessas duas soluções daria a solução 1, a solução desta expressão. Depois faria o mesmo para esta expressão. Então, vamos lá aplicar o método de intervalos. Vamos aplicar o método de intervalos para achar, então, as soluções, né, dessas duas inequações do quociente. Então, vou começar inicialmente por solucionar esta inequação. Então, representa esses dois valores numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Aqui eu teria, portanto, menos 1 terço, que teria 1. Como é que seria a solução desta primeira inequação? A solução desta primeira inequação, vamos lá, vou atribuir valores, portanto, desses intervalos. Né? Se eu atribuir aqui, por exemplo, menos 2, daria positivo. Aqui, se eu atribuísse 1 ou 2, também daria positivo. Então, são os valores dos extremos, tá? Quer dizer que a solução desta primeira inequação sairia de menos infinito a menos 1, união de menos 1 terço a mais infinito. Depois de solucionada esta primeira inequação do quociente, vou solucionar esta inequação do quociente. Aqui eu estou a fazer de forma simplificada. Vocês podem demonstrar em casa, tanto podem achar isso separadamente, com mais calma, tranquilidade, e depois, no caso de dúvida, se encontrarem uma solução diferente, escrevem aí nos comentários. Então aqui eu estou a unificar, porque já resolvi exercício dessa natureza aqui no canal. Vocês podem procurar onde eu resolvo, né, com mais detalhes. Então vamos lá. Escolho os extremos, achei a solução 1. Para a solução 2, tanto faço a mesma coisa, não é? Vou escolher valores desses intervalos. Nesse contexto, temos aqui 1 e menos 1. Né? Escolho o valor desses intervalos. Aqui, escolhendo o menos 2, daria, portanto, positivo. Daria positivo. Aqui, escolhendo o 0, daria negativo. E aqui, escolhendo o 2, daria positivo. Tanto positivo, negativo, positivo. A desigualdade diz negativo, então tenho que escolher a parte negativa, quer dizer que é a parte que está aqui dentro, tá? Então, a solução 2 sairia de menos 1 a 1. Enquanto aqui a desigualdade é maior ou igual, tenho que escolher a parte dos extremos. Para a desigualdade menor ou igual, tenho que escolher a parte interna. Então, onde é que nós temos a interseção das soluções dessas duas inequações do quociente? É trivial. Portanto, é onde, nesse contexto, temos duas cores. Esta cor aqui e esta. Onde é que elas se encontram? Claramente que elas se encontram de menos 1 terço até 1. Intervalo fechado. Então, o domínio 1 será igual ao intervalo fechado de menos 1 terço até 1.
Depois de encontrar o domínio 1, vamos resolver mais uma vez esta expressão. Teremos aqui mais duas inequações. Acharemos então o domínio 2 e, por fim, acharemos a interseção. Então, é isso que vamos fazer no próximo passo. Aplicar a mesma ideia. Tanto aqui, achando o denominador comum. E cairíamos então nessas duas inequações do quociente. Vamos aplicar o mesmo procedimento. Não estou a explicar, estou simplesmente aqui a representar as expressões, pois é se vocês seguirem a ideia é a mesma, tá? X mais 1 será maior ou igual a 0, x menos 1 maior que 0, e 3x menos 1 menor ou igual a 0, 1 menos x menor que 0. E aqui eu expliquei em outros exercícios que vocês podem considerar que a parte do denominador é menor ou maior ou então diferente de 0. Então encontrei esses valores, isolando o x, encontrei esses valores, represento esses valores numa reta real. Depois vou inicialmente resolver esta inequação. Portanto, encontrei quais são os valores que eu encontrei. Encontrei menos 1 e 1. Então vou atribuir valores dos intervalos. Aqui vou atribuir o menos 2. Atribuindo o menos 2 daria negativo. Aqui atribuindo 0 daria, portanto, positivo. E atribuindo 2 daria negativo. Então tenho que escolher a parte positiva. Então este intervalo aqui, de menos 1, a parte positiva. Assim resolvi a primeira inequação do quociente. Depois vamos solucionar esta inequação do quociente, esta segunda inequação do quociente. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho 1/3 e 1. Né? Estou aqui. Vou atribuir valores desses intervalos. Vamos lá, menos 1. Se eu atribuir aqui o menos 1, vai dar negativo. Certo? Menos 1 vai dar negativo. Se eu atribuir o 2, atribuindo o 2, teria também negativo. Não é? E aqui teria positivo. Então tenho que escolher os extremos, tá? Quer dizer que de menos infinito a 1/3, união de 1 a mais infinito. Tenho que escolher os extremos. Então a solução está onde essas duas cores se encontram. Onde é que nós temos duas cores. Então temos aqui a cor laranja e a cor amarela. Então sai de menos 1 até 1/3, tá? Então a solução, ou nesse contexto o domínio 2, será igual a intervalo fechado de menos 1 até 1/3, tá? Então este seria o domínio 2. Atenção que esses não é a solução, são simplesmente domínio 1 e domínio 2. São soluções dessas inequações que aqui estamos a resolver. Agora vamos achar o domínio final. O domínio da função dada é igual ao domínio 1 que interseta o domínio 2. Agora sim que temos que ter muita atenção, né? Nos intervalos, nesses valores que fazem parte desses intervalos. Vamos lá em diante representar esses domínios numa reta real para avaliar então a solução. Vamos lá. Então nós temos aqui menos 1, menos 1/3, 1/3 e 1. Domínio 1 sai de menos 1/3 até 1. Vou representar por uma cor semelhante ao domínio. E o domínio 2 sai de menos 1 até 1/3. Onde é que nós temos a interseção dessas cores? Portanto, onde é que nós temos, portanto, a cor laranja? A cor laranja encontra-se neste intervalo. Então, é aqui onde nós temos a interseção desses dois domínios. Tá? Então, podemos dizer que o domínio da função dada é igual ao intervalo fechado de menos 1/3 até 1/3. Tá? Então, de menos 1/3 até 1/3 intervalos fechados. Tanto fechado à esquerda e fechado à direita. Assim encontramos o domínio da função dada. Quer dizer que o menos 1 e 1, que são valores que nós temos que excluir, e acabamos por excluir. No caso de dúvida, é só vocês verificarem, atribuem valores desses intervalos. Atenção que menos 1/3 e 1/3 fazem parte. E então vocês, portanto, verificariam, não é, que esse conjunto de valores satisfazem a função dada. Então, este é o domínio da função dada. Assim, resolvemos isso, número 10. E terminamos assim com o quinto top 10 de exercícios sobre campo de existência e domínio de funções. No caso de dúvida, vocês podem escrever nos comentários, ou se tiverem uma ideia diferente, podem escrever nos comentários. Atenção que eu simplifiquei alguns passos, tá? É se vocês seguirem a lógica é a mesma, sigam os passos.
Tentem refazer os cálculos, tá? Nos rascunhos. No caso de dúvida, escreva aí nos comentários, tá? Então não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. No caso de dúvida, espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.